Você já acordou hoje agradecendo por estar vivo, por ter uma casa, uma família, por ainda ter tempo para lutar pelas promessas de Deus? Muitos abriram os olhos, mas não têm forças. Outros nem sequer acordaram. Mas você está aqui. E isso significa que Deus ainda tem planos para a sua casa. A Bíblia diz em Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Essa manhã é um presente de misericórdia. É como se Deus te entregasse um novo papel em branco e dissesse: escreve de novo. Começa comigo. Deixa-me cuidar da tua casa hoje. E é isso que estamos fazendo aqui agora, começando o dia com Ele, clamando para que a sua presença invada cada cômodo, cada pensamento, cada decisão dentro da sua casa, antes que os compromissos te consumam, antes que o celular tome o lugar da comunhão. Ponha seu coração diante de Deus. Ele está ouvindo. Muitas casas hoje parecem inteiras por fora, mas estão rachadas por dentro. Há lares silenciosos, onde o amor virou rotina. Outros, barulhentos, onde gritos tomaram o lugar do diálogo. Alguns estão frios, outros feridos, e há aqueles quase desfeitos. Mas Deus não desiste de famílias. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele continua batendo a porta do coração de cada membro desse lar. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o Senhor diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. O Senhor quer entrar na sua casa hoje, não como visitante, mas como Senhor e dono do lar. Ele deseja curar relacionamentos, restaurar o respeito, reacender o amor e expulsar toda sombra que tenha se instalado aí. Talvez haja dor guardada em silêncio, mágoas não resolvidas, palavras duras que ainda ecoam na memória. Mas Deus é especialista em restaurar aquilo que ninguém mais consegue tocar. Ore em espírito agora. Senhor, visita minha casa com teu poder. Senta à mesa com minha família. Traz cura, reconciliação e vida nova. Toma o teu lugar, Senhor, e reina no nosso lar. Você sabia que muitos ataques contra a família acontecem em silêncio? O inimigo não precisa bater a porta para entrar. Basta que ele encontre uma brecha aberta, uma mágoa não resolvida, uma rotina sem oração, uma palavra impensada, uma ausência constante. Ele trabalha na distração, na frieza, na indiferença. E quando percebemos, estamos todos dentro da mesma casa, mas cada um isolado no seu próprio mundo. É por isso que precisamos vigiar espiritualmente o nosso lar todos os dias. Não basta só pedir bênçãos, é preciso erguer um muro de oração ao redor da casa. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, está escrito: Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas também é verdade, nenhum mal prevalece onde a oração, onde o Espírito Santo habita, onde Cristo é orado. Hoje, peça ao Senhor discernimento. Pai, me mostra as áreas frágeis da minha casa. Abre os meus olhos para o que está escondido. Tira toda a influência do mal, todo o espírito de divisão, contenda ou engano. Guarda nossa casa como um escudo de fogo. Famílias que discernem, vencem. Famílias que se levantam cedo para orar, não serão derrubadas com facilidade. Você pode decorar sua casa, reformar os móveis, organizar os ambientes. Mas se Deus não for a base, tudo continua vulnerável. A verdadeira segurança de uma família não está nos muros altos, nos trincos das portas ou nas câmeras de segurança. Ela está naquilo que sustenta o lar por dentro: oração, fé, comunhão e a presença de Deus. Em Salmos capítulo 127, versículo 1, está escrito: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Muitos têm se esforçado tanto para sustentar suas casas com força humana, mas não percebem que o que realmente mantém uma família de pé é a graça de Deus. Não é sobre ter tudo certo, é sobre ter Deus como centro. Hoje, declare isso com convicção. Senhor, edifica a minha casa. Não quero fazer nada fora da tua vontade.
Constrói nossos relacionamentos, nossas finanças, nossa rotina e até nossos sonhos sobre a rocha que é Cristo. Seja o fundamento e o sustento do nosso lar. Quando você entrega a direção da casa ao Senhor, Ele transforma cada canto em refúgio de paz. O mundo está cada vez mais frio. As pessoas se isolam nos seus próprios celulares, pensamentos, pressões. E o amor dentro de casa começa a desaparecer, não por falta de sentimento, mas por falta de cuidado. Mas o amor, quando alimentado com oração e atenção, não morre. Ele amadurece, ele cura, ele permanece. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus nos alertou. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse esfriamento começa devagar. Falta de diálogo, falta de tempo, falta de empatia. Palavras duras ditas no impulso. Pequenos distanciamentos que viram abismos. Mas hoje, o Espírito Santo quer aquecer o que estava gelado. Quer reacender o que parecia apagado. Quer renovar o amor entre pais e filhos, entre irmãos, entre casais. Ore agora com sinceridade. Senhor, restaura o amor dentro da minha casa. Que não sejamos apenas parentes, mas amigos. Que o carinho volte, que o respeito seja constante, que o riso seja leve e que a tua paz seja o nosso ambiente. Tira toda a frieza, todo o distanciamento. Ensina-nos a amar como o Senhor ama. Famílias fortalecidas pelo amor são difíceis de destruir. E quando esse amor tem a origem em Deus, ele nunca falha. O mundo está cada vez mais frio. As pessoas se isolam nos seus próprios celulares, pensamentos, pressões. E o amor dentro de casa começa a desaparecer, não por falta de sentimento, mas por falta de cuidado. Mas o amor, quando alimentado com oração e atenção, não morre. Ele amadurece, ele cura, ele permanece. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus nos alertou. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse esfriamento começa devagar. Falta de diálogo, falta de tempo, falta de empatia. Palavras duras ditas no impulso. Pequenos distanciamentos que viram abismos. Mas hoje, o Espírito Santo quer aquecer o que estava gelado. Quer reacender o que parecia apagado. Quer renovar o amor entre pais e filhos, entre irmãos, entre casais. Ore agora com sinceridade. Senhor, restaura o amor dentro da minha casa. Que não sejamos apenas parentes, mas amigos. Que o carinho volte, que o respeito seja constante, que o riso seja leve e que a tua paz seja o nosso ambiente. Tira toda a frieza, todo o distanciamento. Ensina-nos a amar como o Senhor ama. Famílias fortalecidas pelo amor são difíceis de destruir. E quando esse amor tem a origem em Deus, ele nunca falha. Você já parou para pensar que a maior bênção que Deus pode derramar sobre uma família começa pela unidade? Unidade não é perfeição. Unidade é quando todos estão asterisco debaixo do mesmo propósito asterisco, buscando a mesma presença, mesmo com diferenças. Em Salmos capítulo 133, versículo 1, está escrito: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Onde há unidade, Deus ordena a bênção. Não é uma bênção qualquer, é algo liberado diretamente dos céus, que protege, sustenta e transforma. Mas o inimigo sabe disso. Por isso ele tenta semear divisão, pequenas desconfianças, críticas constantes, brigas por nada. Ele quer nos fazer esquecer que asterisco, nós somos um só corpo, uma só casa, uma só família. Hoje, peça ao Senhor que quebre toda tentativa de separação e restaure o espírito de unidade no seu lar. Senhor, dá-nos um só coração. Une a nossa família no teu amor. Tira todo o espírito de confusão, orgulho ou competição. Ensina-nos a celebrar uns aos outros, a cuidar, a perdoar, a caminhar juntos. Que sejamos um, como tu és um com o Pai. A verdadeira proteção de uma casa começa quando todos olham na mesma direção, para Cristo. Se queremos uma família protegida, precisamos levantar muros espirituais em torno dos nossos filhos e netos. Porque o mundo está lançando flechas todos os dias, nas escolas, na internet, nas conversas, nas músicas, nos pensamentos. Mas existe um poder que nenhum ataque pode resistir:
A oração de um pai ou de uma mãe que cobre seus filhos diante de Deus. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6, a Bíblia nos ensina: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Você pode não controlar tudo, mas pode orar sobre tudo. Você pode não saber por onde seus filhos andam, mas pode pedir que o Espírito Santo vá com eles. Você pode não conseguir mudar o coração deles, mas Deus pode. Asterisco, asterisco, e Ele ouve cada clamor de quem ora com fé. Asterisco, asterisco. Ore agora com autoridade e amor. Senhor, guarda os filhos da nossa casa. Livra-os do mal, da influência errada, da confusão mental e espiritual. Protege a mente, os olhos, os ouvidos, o corpo e o coração. Levanta essa geração para te servir, com identidade firmada e fé inabalável. Onde não pudermos ir, vai o teu Espírito, Senhor. A geração que ora pelos seus filhos planta bênçãos que durarão por muitas gerações. Se queremos uma família protegida, precisamos levantar muros espirituais em torno dos nossos filhos e netos. Porque o mundo está lançando flechas todos os dias, nas escolas, na internet, nas conversas, nas músicas, nos pensamentos. Mas existe um poder que nenhum ataque pode resistir: a oração de um pai ou de uma mãe que cobre seus filhos diante de Deus. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6, a Bíblia nos ensina: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Você pode não controlar tudo, mas pode orar sobre tudo. Você pode não saber por onde seus filhos andam, mas pode pedir que o Espírito Santo vá com eles. Você pode não conseguir mudar o coração deles, mas Deus pode. E Ele ouve cada clamor de quem ora com fé. Ore agora com autoridade e amor. Senhor, guarda os filhos da nossa casa. Livra-os do mal, da influência errada, da confusão mental e espiritual. Protege a mente, os olhos, os ouvidos, o corpo e o coração. Levanta essa geração para te servir, com identidade firmada e fé inabalável. Onde não pudermos ir, vai o teu Espírito, Senhor. Asterisco, asterisco. A geração que ora pelos seus filhos planta bênçãos que durarão por muitas gerações. Além da proteção espiritual, precisamos clamar pela saúde física e emocional de quem amamos. A Bíblia nos assegura que Deus é o Deus da vida, que restaura o corpo e acalma a alma. Em Jeremias capítulo 31, versículos 25 e 26, Deus declara: porque eu lhes darei saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E tudo isso virá da presença do Senhor, que habita no meio de nós. Hoje, peça ao Senhor que renove as forças da sua família, que cure feridas visíveis e invisíveis, que traga paz onde ansiedade e inquietação. Ore comigo. Pai, cobre a minha família com a tua proteção completa. Renova a saúde de quem está cansado ou enfermo. Restaura a mente e as emoções. Dá paz onde há medo, esperança onde há desespero. Que a tua presença seja um escudo invisível ao redor do nosso lar, guardando cada coração e cada vida. Chegamos ao fim desta oração, mas começo de uma nova caminhada. Porque orar é entregar, confiar e continuar firmes na fé. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo nos orienta: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Hoje, declare com toda a sua fé: a minha família está protegida por Deus. Nada nos separa do amor dele. Somos guardados, abençoados e fortalecidos pelo Espírito Santo. A paz de Deus habita em nosso lar todos os dias. Se você creu nessa oração, deixe aqui nos comentários a sua declaração de fé. Amém ou asterisco, asterisco, Deus proteja minha família. Compartilhe este vídeo para que mais lares sejam protegidos. Que o Senhor te abençoe, te guarde hoje e sempre. Amém.